Oi, gente! Nesse vídeo você já tá vendo que o ambiente por aqui tá diferente, tem cachorro, tô no sofá da minha casa para falar com você de empreendedora para empreendedor, para empreendedora aí do outro lado, tá? Esse vídeo é um vídeo diferente de todos que eu já gravei aqui pro meu canal, porque agora vai começar a ser assim. Vai ser algo muito mais íntimo entre eu e você, tá? Então hoje é o primeiro vídeo que eu estou gravando fora do escritório, fora de um ambiente que na minha cabeça é profissional. E agora eu quero realmente falar com você de uma forma mais íntima. Então vai ter vídeos no escritório, vai ter vídeos aqui em casa, vai ter cachorro passando pelo meio do vídeo, pode ter uns latidos pelo meio também, não liga não, tá? Mas o assunto do vídeo de hoje é muito importante. Hoje eu vou te contar, e eu tô aqui bem confortável para te contar isso, como eu decidi me tornar empreendedora. Por que que eu decidi essa loucura na minha vida e foi a melhor coisa, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E eu vou te explicar desde o começo. Bora? Meu nome é Natália Novaes, eu sou fundadora da Escola eLiberty, escola para empreendedores, onde a gente te ensina a começar do absoluto zero, ou se você já começou o teu negócio, a gente te ajuda a alavancar ainda mais rápido esse negócio dentro dos marketplaces, como Mercado Livre, Shopee, Shein e outros canais de vendas que existem aí hoje no mercado. Eu sou vendedora, sou empreendedora há 13 anos. Quando eu tinha 23 anos na minha vida, eu tomei uma decisão. Eu decidi me tornar empreendedora. Mas, gente, deixa eu até ficar um pouco mais confortável aqui pra gente falar bem a real. Você acha que eu me tornei empreendedora porque do nada eu escolhi essa profissão? Porque do nada eu falei, eu acho que eu quero ser dona de negócio, né? Não foi bem assim, não. Quando eu era mais adolescente, quando eu tinha 16, 17 anos, eu lembro que eu tinha o sonho de ter uma loja física. E eu lembro que eu falava assim pra minha mãe, mãe, quando eu tiver minha loja, eu vou fazer aquela loja bem legal e você vai ficar lá no caixa, no fundo, lá no caixa da loja, só para receber o dinheiro. Por que eu falava isso para minha mãe? Porque minha mãe sempre foi costureira, a vida inteira dela, ela era modelista, costureira. Eu sempre vi ela em cima de uma máquina de costura, trabalhando dia e noite, gente. Então, aquilo ali pra mim, ter o meu negócio e falar que ela ia ficar no caixa, sentada, só recebendo a grana, era uma maneira de dizer, você não vai mais trabalhar, você só vai receber dinheiro na mão. Era isso, né? Então, quando eu tinha nessa idade aí, 16, 17 anos, eu tinha esse sonho de ter a minha loja física. Pensa só, gente, lá em 2006, 2007, eu não tinha mentalidade, não tinha cabeça nem para imaginar que existiria uma forma de vender no mundo online. Só pra você ter uma noção, né? Não existia essa possibilidade. E aí, eu fui trabalhar, mandei currículo. Quando eu tinha 16 anos de idade, mandei currículo nas lojas lá da minha cidade. Eu morava em Marília, no interior de São Paulo. Nós moramos lá em Marília por muitos anos, né? E quando eu tinha 16 anos, eu mandei currículo. A minha amiga Aline, minha melhor amiga, eu lembro que ela falou, Nath, tem uma loja pegando currículo, uma loja nova que vai abrir na cidade. Mandei o currículo, fiz entrevista e fui contratada. Eu fui contratada, eu lembro, como auxiliar de vendedora. Na época, meu salário, que tá na minha carteira de trabalho, se eu não me engano, era uns R$300, gente. E tipo assim, pra mim era muito, né? E foi com esse dinheiro que eu comprei meu primeiro notebook. Eu fui lá, comprei nas Casas Bahia, parcelado, não sei nem se foi em 12 ou 24 vezes, mas foi o meu primeiro salário. Nessa loja, eu fiquei por muitos anos. E o trabalho era em loja de comércio, né, gente? Loja de rua. Então, você tinha que ficar em pé o dia inteiro. Era andando pra lá e pra cá, a loja era grande, tinha uns 400 metros quadrados, então você tinha que ficar andando pra lá, pra cá. E como eu sempre fui
Eu não sei, eu sempre gostei de me arrumar, de me dedicar ao trabalho que eu tava fazendo ali, né? Então eu ia todo dia de maquiagem, com o cabelo arrumado, eu ia de salto trabalhar. Então vocês imaginam, né? Eu andando de salto o dia inteiro. Quando a gente é novinha, adolescente, gente do céu, a gente é quase uma super mulher, né? Porque aguenta tanta coisa que só por Deus. E eu lembro que eu cansava, obviamente, mas no outro dia eu tava inteira pra colocar o salto de novo e ir trabalhar de novo, né? Com toda a força, com toda a energia. E foram 6 anos trabalhando no comércio, como depois vendedora, já fui atendente de caixa, me tornei gerente, depois supervisora da loja, inclusive de algumas lojas. Nisso eu fui me cansando, mas me cansando muito. Porque você imagina trabalhar todo santo dia durante 6 anos, de segunda a sábado, e tinha domingo, né? Porque comércio de rua, em datas comemorativas, abre até no domingo e até à noite, né? Dias de semana até à noite, como por exemplo no Natal. Então vocês imaginam trabalhar 6 anos nessa jornada, nessa rotina, e sempre fui crescendo, né? Então eu fui tendo mais responsabilidades, mais trabalho. Só sei que no 6º ano foi um momento crucial assim na minha vida por vários motivos, profissional e pessoal. Primeiro, no profissional, eu tava muito cansada. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque até então eu não tinha feito uma faculdade, e minha mãe me cobrava, hein? Você tem que fazer faculdade, mas eu não tinha noção do quê? Faculdade do quê? Tipo, eu não tinha interesse por nada, assim, não por falta de interesse, mas por afinidade com algum treinamento, com algum curso que me inspirasse, assim, eu quero ser dentista, eu quero ser psicóloga. Nada fazia sentido, sabe? Eu gostava do que eu fazia lá na loja, mas eu tava muito cansada daquela rotina que eu tinha, né? Então, eu tava numa sinuca de bico, literalmente, porque eu lembro que eu pensava, meu Deus, eu não aguento mais o meu trabalho, mas eu gosto disso aqui que eu faço, eu gosto de atender o cliente, eu gosto de escolher a mercadoria para ser vendida, sabe? Resumindo, eu tava perdida, mas não tinha escolha. Não é só falar, eu vou parar de trabalhar aqui e pronto. Não tinha essa opção, né? Eu não tinha R$1 na minha conta bancária, gente. O salário que entrava era o salário que pagava minhas contas do mês. Aluguel, água, luz, telefone, enfim. E nessa época, um detalhe aí na história. Eu morava em Marília, a loja que eu trabalhava mudou de Marília aqui para Valinhos, que é onde eu estou hoje já há muitos anos, mais de 10 anos que eu tô aqui, eu já perdi até as contas, mas eu vim pra cá com a empresa com que eu trabalhava lá em Marília. E aqui eu fui morar sozinha. Eu aluguei um apartamento, eu tive que me sustentar e aprender a viver com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio salário. E nisso minha mãe ficou lá em Marília, que ela já tinha os negócios dela, de costura, né, e tudo mais, as clientes que ela já tinha. E nesse tempo, minha mãe teve câncer de mama, né, e essa é uma parte mais complicada da história, mas hoje, graças a Deus, eu consigo contar com muito mais firmeza e até com muito mais sabedoria, até para você que tá aí do outro lado, saber que cada um de nós temos a nossa história. Cada um de nós temos uma história feliz e uma história triste, mas somos nós os heróis da nossa história, né? E vai de você entender o que você vai fazer com aquilo ali que te aconteceu. No meu caso, a minha história é a seguinte: minha mãe teve câncer de mama, eu estava aqui em Valinhos trabalhando, passou por todo aquele tratamento que existe no câncer de mama, quimioterapia, perda de cabelo, uma situação assim que, só por Deus, sabe? Resumindo, minha mãe se curou do câncer, gente. Depois de vários tratamentos, remoção da mama e tal, minha mãe se curou do câncer. Só que aí, em um determinado momento, depois que ela já havia se curado, ela foi colocar a prótese de silicone na mama que foi retirada. E nessa cirurgia, ela acabou tendo uma parada cardíaca e entrou em coma, e aí toda uma história que eu não vou entrar em detalhe, mas não resistiu, né? Eu fiquei 40 dias com a minha mãe no hospital e depois ela se foi. Aquele momento na minha vida, parece que não existia mais nada, nada mais fazia sentido pra mim. Talvez pareça bobo, né, o que eu vou falar aqui, mas
Eu olhava para o céu, eu olhava para o chão, eu olhava para as árvores, eu olhava para tudo. E nada mais fazia sentido. Tudo era... Tudo não sei explicar a sensação. Eu lembro o primeiro dia que eu saí do hospital, que minha mãe ficou lá em coma. Parece que não existia mais nada, assim, tipo... Eu fiquei vagando, sabe? E minha mãe era a única pessoa que eu tinha, gente. Eu fui criada só pela minha mãe. Minha família inteira, da parte da minha mãe, é de Fortaleza, né? Lá no Nordeste. Eu até conheço eles, mas não tenho contato. Nunca convivi com eles, né? Então... Eu me senti muito sozinha, mas muito sozinha. E a dor, minha mãe, aquela mulher guerreira, vendo ela ali numa situação muito frágil, debilitada, enfim. Quando minha mãe se foi, a minha vontade era de ir com ela, sabe? E eu tive que me tornar forte, eu tive que me fazer forte e me apegar muito com Deus, apesar de naquele momento eu estar muito chateada, de não entender e de não compreender o que Deus estava colocando na minha vida. Era essa sensação. Demorou 5 anos para eu voltar um relacionamento realmente do jeito que eu tinha com Deus, sabe? Porque eu não entendia o que estava acontecendo. Para mim não fazia sentido. Como levou a minha mãe? Minha mãe tinha 60 anos, uma mulher viva, forte, não tinha problema nenhum de saúde, se curou de um câncer, sabe? E vindo para nossa história de hoje, porque eu não podia deixar de te contar tudo isso. Quando eu decidi me tornar empreendedora, foi nesse momento crucial na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Eu tava num momento ou ia ou não ia. Sabe, vai ou racha? Era isso. Ou eu ficava numa cama chorando porque eu deitava e eu esperneava na cama, gente, igual criança. Eu acho que eu nunca contei isso com tanto, sei lá, emoção dentro de mim, assim, porque eram coisas que ninguém via, ninguém sabia, né? Mas eu passava, e eu passei e graças a Deus eu consegui superar. Quando eu decidi ser empreendedora, foi aquela situação, ou eu me mexo, ou a depressão vai me pegar. Eu fui criada na igreja, eu fui criada com Deus, né? E eu sabia que eu não podia fazer nada contra a minha vida, eu não podia fazer nada pra deixar de lutar. Minha mãe sempre me ensinou a ser uma mulher guerreira e ela foi a minha primeira mentora, ela foi a minha inspiração. Eu vi minha mãe fugir do meu pai com muita garra, ir para outra cidade, construir a vida dela com muita dignidade, trabalhando em fábrica, sendo costureira. Construiu a casa dela, comprou o carro dela. Então você imagina a inspiração, a mulher guerreira que eu tinha na minha vida e que se eu me deixasse abalar naquele momento ali, eu iria estar sendo muito fraca. Então eu não aceitei aquilo. Só que aí, quando eu decidi me tornar empreendedora, eu não tinha base. Ninguém na minha família era empreendedor. Eu não tinha inspiração para entender o que fazer, como fazer. Eu só sei que eu sabia do Mercado Livre, presta atenção. Eu sabia da existência do Mercado Livre. E eu falei, eu quero vender alguma coisa lá. Pelo menos para fazer um dinheirinho a mais, né? Além do meu salário, que eu trabalhava, né, e tal. Fazer um dinheiro a mais para poder me ajudar a ter pelo menos um dinheirinho no banco, né? Para não correr risco de eu ter que depender de alguma coisa, de alguém, sei lá. Porque agora não tinha mais ninguém para eu depender da minha vida. Só sei que eu fui pro Brás, atrás de mercadoria. Não foi fácil porque tudo que eu olhava, tanto roupa, eletrônico, qualquer coisa, parece que tudo eu não sabia vender online. Como é que eu ia tirar foto daquele produto? Como é que eu ia falar? Como é que eu ia vender aquele produto online? Eu sabia vender pessoalmente, falando com a pessoa, pedindo para a pessoa provar e tudo mais, né? Resumindo, peguei lá no Brás calça jeans, camiseta. Eu lembro que eu comprei 6 calças jeans masculina, 2 camisetas masculina e 2 camisetas feminina. Foram 10 produtos no total e eu gastei R$300 com essa mercadoria. Voltei para minha casa, com meu celular mesmo, tirei foto, coloquei bem arrumadinho assim no chão, passei com ferro e tal. E aí tirei foto, anunciei no Mercado Livre. 2 meses se passaram. Eu não vendi nada, 0. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso dos meus R$300, eu preciso do meu dinheiro, que aquele dinheiro
tá me fazendo falta. E aí, eu lembro que eu entrei nos grupos lá de vendedor no Facebook, peguei umas ideias ali, fui lá e apliquei na minha conta. Em uma semana, eu vendi tudo, os 10 produtos. As calças jeans, a camiseta masculina, a camiseta feminina. E aquilo me empolgou de uma forma. Gente, eu lembro da cara da mulher do correio, que eu ia lá para levar os pacotinhos na hora do meu almoço, do meu emprego. E eu lembro da cara da mulher e na minha cabeça ela estava vendo eu entregar 10 pacotinhos naquela semana, assim, como se eu fosse uma super vendedora, sabe? E aí eu falei, eu preciso continuar. Eu preciso comprar mais mercadoria. E aí, quando o Mercado Livre me pagou aquelas vendas, o que eu fiz? Peguei o dinheiro e fui pro Brás novamente. Não era fácil ir pro Brás pra mim. Eu tô aqui em Valinhos, fica 1 hora do Brás, é muito perto, né? Mas eu não dirigia pra São Paulo, eu dirigia aqui na cidade do interior. Mas pra São Paulo, pra mim era complicado, porque eu tinha medo do trânsito, de bater o carro, enfim. Então eu dependia de alguém pra me levar, eu dependia de ônibus, né? Mas resumindo, eu fui, comprei mais mercadoria, e nisso foi. Eu vendia, comprava. Mas lembra que eu tava trabalhando ainda como funcionária, tá? Então eu tinha que ir de sábado, depois do meu expediente, uma loucura. Consegui pedir pro cara mandar e buscar por transportadora. Resumindo, deu certo para buscar mercadoria, mas não foi fácil. Eu tinha que ir 2, 3 vezes buscar essa mercadoria. No 3º mês, eu pedi demissão do meu emprego. Por que eu pedi demissão? Porque o meu negócio já estava pagando o salário que eu tinha lá na empresa. Eu lembro que o meu último salário estava em torno de 7 mil. E quando eu pedi demissão, o meu negócio já estava me dando esse salário. Então, mas não é que tava nada seguro não, tá? Foi um misto de liberdade, não sei nem explicar a sensação no outro dia quando você acorda e você não precisa mais ir pro teu emprego, né? Mas eu lembro que também veio aquela enxurrada, assim, aquele raio de responsabilidade. Porque a partir do momento que você se torna empreendedora, você chama toda a responsabilidade para você. Não tem mais ninguém para você ir lá e falar, como é que eu resolvo isso aqui? Não tem, é você que resolve, né? Então, quando eu decidi, né, e naquele dia seguinte, eu estava na minha casa para trabalhar só pro meu negócio, porque quando eu era funcionária, eu ficava trabalhando de manhã, na hora do almoço, depois que eu voltava da empresa. Era uma loucura, era jornada dupla, tripla, todo jeito. No dia que foi o primeiro dia, né, que eu saí da empresa e que eu consegui me dedicar só ao meu negócio, gente, eu comparo a um jogo de videogame, juro, porque a sensação que eu tinha era que eu precisava jogar cada vez mais para vencer as fases, né? E vender mais e conquistar mais, e era isso. Boa parte desse primeiro ano que eu resolvi me tornar empreendedora, eu lembro que ali pelo 5º mês, pelo 6º mês, eu tinha um quarto cheio de mercadoria. E eu pensei, meu Deus, esse quarto tá bagunçado, eu vou arrumar essas roupas aqui. Era muita calça jeans, porque depois eu foquei na calça jeans. Eu falei, eu vou arrumar essa mercadoria. Eu lembro que eu arrumei tudo e contei. Foi aí que eu comecei a fazer as minhas planilhas, gente. E aí eu fiz a planilha, calculei o valor que eu tinha de calça vezes o valor que eu tinha pago naquelas calças, né? Porque já tava tudo pago. Tinha nada parcelado no prazo, nada. E eu lembro que quando eu contei, tinha em torno de, sei lá, acho que 40, 50 mil reais de mercadoria. Eu fiquei estática na frente da planilha com aquele número. Eu falei, 50 mil reais de mercadoria? Da onde saiu isso aqui? Meu Deus, quem que eu roubei aqui? Tipo, sabe uma ingenuidade, um negócio que você não tem noção de que aquilo ali foi o teu dinheiro que foi multiplicando e foi se tornando mercadoria para cada vez você vender mais. Até que eu me liguei e eu falei, meu Deus, foi o dinheiro que eu fui vendendo, pegava e comprava mais mercadoria, ia reinvestindo, né? E foi virando isso aqui. Agora eu tenho 50 mil de mercadoria. É meu dinheiro, é minha mercadoria, é meu dinheiro, é meus 50 mil. Eu tenho 50 mil.
Para quem há 4, 5 meses atrás não tinha R$ 1 na conta bancária. Gente, eu só tinha conta na Caixa Econômica para receber coisa do governo. E aí, quando você vê que você tem um dinheiro, que você fala, meu Deus, e em pouco tempo, né? Eu trabalhei 6 anos na minha vida para não conseguir juntar nada. E em 4, 5 meses eu juntei 50 mil de mercadoria, fora o que tinha no banco e fora o que eu estava pagando das minhas contas que estavam me sustentando todo mês. Loucura, gente, loucura. Quando você se torna empreendedor e você começa a ver as coisas acontecerem, é como se, tipo, te jogasse em um outro planeta e você tivesse que aprender a viver naquele planeta. É sobrevivência, sabe? 1 ano trabalhando em casa. No meu primeiro ano, eu faturei R$ 1 milhão. Esse número, pra mim, vai ficar marcado e vai ficar pra minha história até eu morrer ou além, né? Porque eu lembro que R$ 1 milhão, gente, isso lá em 2013 para 2014. Gente, R$ 1 milhão na minha cabeça era só entrando no BBB e ganhando o prêmio, coisa que eu nunca ia fazer na minha vida porque eu era a pessoa mais tímida do mundo, ou ganhando na loteria, né? R$ 1 milhão, eu vendi R$ 1 milhão no meu primeiro ano trabalhando em casa, sozinha trabalhando em casa, vendendo calça jeans. E era um trabalho lascado, porque eu tinha que arrematar as calças, tinha que separar a mercadoria, tinha que imprimir etiqueta, embalar, levar lá embaixo pro cara levar pro correio. Ou às vezes eu tinha que pegar o carro e levar. Tudo certo. Vocês acham que eu tava achando ruim esse trabalho? Nunca. Era a coisa mais alegre, mais feliz da minha vida. Primeiro, eu tava viva. Eu estava me sentindo viva. Eu não precisei ficar numa cama chorando e correndo risco de não estar nem aqui hoje. Eu estava me sentindo viva, eu estava trabalhando e minha cabeça estava ocupada. Depois de tudo que eu passei ali com a minha mãe e tal, enfim, né? Toda aquela situação. E eu comecei a fazer dinheiro. Gente, 2 anos do meu negócio, eu não gastei nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu só comprei mais mercadoria e continuei vendendo. Comprei mais mercadoria e continuei vendendo. Não mudei o meu padrão de vida, não mudei nada na minha vida. Não comprei carro, não comprei casa, não fiz nada. Todo o dinheiro que entrou, eu comprei mercadoria e o resto eu fui guardando, obviamente, né? E eu lembro que no 3º ano eu resolvi fazer faculdade. Olha isso, que loucura. Pra quem não tinha ideia ali, né? Há um tempo atrás que eu falei que eu não tinha ideia de que faculdade que eu queria fazer. Mas por uma crença, porque era o sonho da minha mãe que eu tivesse uma faculdade, eu falei, vou fazer faculdade. Claro, né? Agora eu tenho dinheiro, vou fazer faculdade. Do quê? Não queria fazer faculdade. Eu queria fazer para fazer o sonho da minha mãe acontecer, mas não porque eu queria ou precisasse de algum curso ali da faculdade, ou que eu soubesse pelo menos, né? E aí eu lembro que eu li todos os cursos que existem na vida, gente. Nossa, vocês não têm noção. Eu li tudo. Até que chegou num curso de nutrição e eu falei, bom, nutrição é um curso bom porque se eu não trabalhar com isso nunca na minha vida, pelo menos eu cuido da minha saúde porque eu já não me alimento bem, né? Então eu aprendo a cuidar de mim e de uma família depois quando eu tiver. E aí foi isso que eu fiz. Fui lá, me matriculei numa faculdade particular de nutrição e fiz nutrição, gente, por 4 anos na minha vida. 4 anos eu passei fazendo faculdade e tendo o meu negócio, tá? O meu negócio não parou, não. Enquanto eu fiz faculdade, eu pagava R$ 1.300 por mês. Gastei 70 mil nessa faculdade. Quando eu terminei, eu automaticamente peguei os livros, todo o material da faculdade, guardei num armário lá numa gaveta e pronto. Parece que tava pago o sonho da minha mãe, sabe? Eu nunca usei a nutrição, quase que pra nada, nem na minha vida direito, eu não uso. Por isso que eu falo que realmente foi uma crença mesmo de um sonho que era da minha mãe e naquela época eu me senti na obrigação de cumprir. Hoje eu não faria, porque eu já tinha o meu negócio já estava faturando R$ 1 milhão por ano, eu podia ter me dedicado
totalmente para ele, para crescer esse negócio, que foi o que eu fiz depois que eu saí da faculdade. Eu consegui me dedicar 100%. Aí o meu negócio foi para 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Cresceu absurdamente. Por quê? Porque eu tava lá, 100% dedicada. Mas voltando um pouquinho, no terceiro ano do meu negócio, que eu tava ali pro primeiro indo pro segundo, acho, ano da faculdade, aí eu resolvi trocar de carro. Ali pro terceiro ano do meu negócio, né? Eu tinha um Uno Mille, que é aquele quadradinho de antigamente mesmo. E eu lembro que eu troquei por um HB20. Aquele foi o primeiro carro zero que eu fui na concessionária aqui em Campinas. E eu comprei e saí de lá com o meu carro. Lindo, maravilhoso. Ele tinha uma cor, chama Prata Sand, que é uma cor meio dourada, bem clarinha, assim. Lindo, maravilhoso. Aquele foi um dos carros mais bonitos que eu acho que eu tive, assim, na minha vida. E aquilo foi um sonho pra mim, porque eu paguei 50 mil à vista naquele carro. E eu lembro quando a moça vendedora foi perguntar pra mim, como que você quer pagar esse carro? Aí eu falei, vai ser à vista, vai ser na transferência. Ela falou, mas tudo? Eu falei, sim, né? E aquilo foi uma vitória muito, muito grande pra mim, né? Porque no Uno era um carro simples, né, gente? Não tinha direção elétrica, não tinha vidro elétrico, não tinha ar-condicionado, nada. Eu sofri bastante com ele, mas ele me ajudou muito também, então é isso. E quando eu tive o HB20 foi a minha primeira vitória através do meu negócio. E com o meu negócio eu já conquistei muitas outras coisas que não preciso ficar citando aqui, mas toda a liberdade de vida e o conforto que eu tenho hoje foi proporcionado através do meu negócio. Em resumo, o assunto do nosso vídeo, porque eu decidi me tornar empreendedora. Primeiro por necessidade de financeiro mesmo, porque eu queria uma mudança de vida lá atrás, primeiro para mim e para minha mãe. Quando eu perdi a minha mãe, eu ainda precisava da segurança financeira, mas eu também precisava me manter viva. Então, em resumo, o meu negócio, a decisão de me tornar empreendedora, foi para me tornar uma pessoa que estava viva, que estava aqui. Foi para me tornar uma pessoa que tinha propósito, que tinha razão. Por que eu tô aqui ainda? Por que eu não fui junto com a minha mãe? Eu tinha um propósito. E graças a Deus eu me tornei empreendedora. Graças a Deus eu saí de uma fila que a gente é colocado normalmente, né? Por tudo. Desde quando a gente nasce, na escola, na igreja, no governo, em todo canto. Nós somos colocados em uma filinha indiana, que tá todo mundo um atrás do outro. Tem que fazer a escola, tem que fazer a faculdade, tem que fazer isso, tem que arrumar um emprego, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não tô falando que tem coisas erradas aí não, tá? Tô falando que você só não precisa seguir a fila, né? E quando eu descobri que eu podia fazer o que eu queria, eu podia me tornar empreendedora. Sim, vem muita responsabilidade. Agora todas as decisões são minhas, a carga é realmente pesada? É. Mas, em contrapartida, a liberdade, o tanto que você pode crescer, o tanto que você pode mudar a sua vida e a vida da sua família e as gerações futuras da sua família, isso não tem preço. Eu posso fazer o que precisar, como eu já fiz. Trabalhando dia, noite, para ser uma empreendedora de verdade e ter o que eu tenho hoje. Há 1 ano, mais ou menos, eu me casei, né, com o Bruno, que hoje é o meu marido e trabalha comigo também. Nós estamos juntos há quase 5 anos e ele só não tá aqui, senão eu ia chamar ele para vocês verem ele também, mas ele tá sempre por aí, vocês com certeza conhecem quem já me acompanha lá pelo Instagram ou aqui pelo YouTube. Mas hoje o Bruno trabalha comigo e o Bruno... Uma hora eu conto a nossa história, para vocês entenderem, né? Mas, resumindo, eu fui comprar um carro, o Bruno era o vendedor, e eu literalmente trouxe o vendedor no porta-mala, tá? Brincadeiras à parte, mas foi quase isso. E aí o Bruno, depois de um tempo que a gente tava junto, ele veio trabalhar comigo também, né? Trabalhar nas nossas empresas, abriu a empresa dele e também veio trabalhar nas minhas empresas, né? Que hoje eu tenho o meu e-commerce e tenho uma escola para empreendedores. Ali pelo 5º ano do meu negócio, muita gente me perguntava, nossa, o que você tá fazendo? Nossa, você trocou de carro? Ninguém troca de um Uno para um HB20, ninguém troca de um HB20 para uma Mercedes, né? Enfim,
E aí eu comecei a falar, eu preciso ensinar, eu preciso ajudar quem quer aprender, né? E eu lembro que aconteceu um episódio muito interessante na minha vida que me fez realmente entender que eu não precisava ensinar todo mundo, e sim quem queria aprender. Uma vez eu tentei induzir muito uma amiga minha que estava procurando emprego. Eu falei, para de procurar emprego, vamos empreender. Vai fazer teu negócio, eu te ajudo e tal. E aí eu lembro que ela pegou assim na minha mão, com muito carinho. Mas eu lembro que ela falou assim, Nath, eu não nasci para ser empreendedora. Eu não quero ser empreendedora, eu quero um emprego em uma indústria, em uma fábrica, onde eu consiga ter os benefícios, PLR no final do ano, convênio médico, citou várias coisas ali do CLT, né? E eu falei, tá bom. Minha cara queimou, né, naquela hora. Eu falei, tá bom. Só que aquilo veio como uma enxurrada de aprendizado pra mim. Porque eu falei, gente, na minha cabeça, isso aqui era pra todo mundo, né? E é pra todo mundo, mas pra quem quer. Pro todo mundo que quer fazer, né? Porque pra empreender, você precisa, primeiro, conhecimento, força de vontade pra aprender e garra, coragem pra ir pra cima, fazer o que tem que ser feito, né? Porque sem coragem, você não aguenta o tranco, não. Você não aguenta as responsabilidades gigantes que vão chegar junto com o empreendedorismo. Mas quando você toma essa decisão, não tem volta. É como se você quebrasse a ponte que existe ali para trás e não tem como voltar mais. Quando você se torna empreendedor e você começa a ter os seus resultados, você envolve a tua família inteira. E foi exatamente isso que eu fiz com o Bruno, meu marido. E hoje é um privilégio para mim poder trabalhar com o meu marido. Daqui a pouco nós vamos ter filho. E eu quero que a minha família, os meus filhos, possam trabalhar junto também na nossa empresa. A sensação é, estamos trabalhando e todo o nosso dinheiro vem pra gente. O privilégio de trabalhar perto da pessoa que você ama, né? O Bruno é o amor da minha vida, então trabalhar perto dele, ver ele todos os dias, né? Almoçar junto, tomar café junto, jantar junto, pra mim é um privilégio. Eu penso numa vida normal, de CLT, vamos dizer assim. Lá atrás, como seria a minha vida se eu tivesse hoje num relacionamento? Quanto tempo eu veria a pessoa? Quantas horas por dia? De manhã, coisa de meia hora, 15 minutos, porque acordou, já sai correndo, nem toma café em casa e vai embora. À noite, já chega cansado, vai tomar um banho, janta, já tá dormindo porque tá cansado, né? Quantas horas? 1, 2, 3 horas por dia eu veria essa pessoa, né? E hoje eu tenho o privilégio de estar com o Bruno literalmente 24 horas. Não que a gente esteja grudado, mas a gente tá aqui do lado. Eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês e o Bruno tá num outro ambiente aqui na nossa casa, fazendo reunião com um aluno aqui da nossa escola, né? Daqui a pouquinho eu vou terminar esse vídeo e nós vamos tomar um café da tarde. Então, isso pra mim não tem preço. Eu escolheria empreender novamente todas as vezes. Todas as vezes eu escolheria empreender, ser uma empreendedora, né? E não me arrependo de absolutamente nada da decisão que eu tive que tomar para ser uma empreendedora, que não foi nada fácil. E muita gente me pergunta, Nath, você se vê não sendo uma empreendedora, procurando emprego em algum momento da sua vida? Eu falo, não. Não, e com toda a convicção e certeza do mundo, infinita a minha convicção. Sabe por quê? O conhecimento e a garra estão dentro da minha cabeça. Tá aqui, ó. Não tá em nada material, tá aqui. Então, se, sei lá, por qualquer motivo, eu não tiver mais nada do que tá aqui hoje, do que eu tenho hoje, das empresas que eu tenho hoje, eu começo amanhã novamente. Lá de baixo, cresço degrau por degrau, mas eu vou conseguir novamente. Porque eu sei o caminho, eu sei como faz, né? Tanto para começar, se eu tiver no negativo, eu sei começar. Se eu tiver R$100, eu sei começar. Como eu comecei há 13 anos atrás, com R$300. Resumindo, gente, o vídeo ficou longo mais do que eu imaginava. Era para ser um vídeo mais curtinho.
Mas eu acho que ficou muito poderoso, né? Eu consegui compartilhar boas partes aqui da minha história. Talvez você se identifique com algum momento. E esse vídeo é pra te dar força, pra te inspirar, pra te dar apoio. Até porque empreender não é uma decisão fácil mesmo, por isso que não é todo mundo que empreende, né? É só você olhar à sua volta. Quantas pessoas são donas de negócio? Quantas pessoas são empreendedoras? Amigos, parentes seus. É muito pouco realmente. É porque empreender é para os fortes, é para quem realmente tá ali, ó. Toma a decisão e vai, tá? Se você gostou desse tipo de vídeo mais intimista na sala da minha casa, com a cachorrinha literalmente dormindo aqui do meu lado e contando a minha história, falando mais diretamente sobre o mundo do empreendedorismo, a vida de uma empreendedora, deixa um comentário aqui pra mim, por favor, tá? Se você gostou desse tipo de vídeo, se ficou alguma dúvida ou se você quer comentar alguma coisa, deixa aqui embaixo pra gente conversar, vou responder todo mundo. Deixa teu like também pra ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, né? E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para toda semana sair vídeo novo, você receber uma notificação aí do YouTube falando que estamos aqui com conteúdo novo para você. E se mantenha conectado aqui comigo, porque o papo é de empreendedora para empreendedor e empreendedora aí do outro lado, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.